santos servos e santas de Deus, eu vos saúdo com a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero mandar um abraço especial ao André. André, lembrei de você, André, lá da turma 197, lá de Natal. Suboficial Milton, receba aí meu abraço. Suboficial de Marinha, Milton, lá de Natal. Lucas, receba meu abraço. Ao pessoal da turma 197, turma 298, eu quero mandar também um abraço especial ao Lucas, lá de Recife. Lucas, um abraço bem forte. Eu quero mandar um abraço a todos os meus amigos, todos. Adriel, receba abraço. A paz de Cristo Jesus a todos os pastores que nos acompanham. Eu quero mandar um abraço especial ao meu pastor presidente Orisvaldo Nunes de Lima. A todos. Vocês que se inscreveram esses dias nesse canal, muito obrigado mesmo. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Dá aquele joinha. E aperte o sininho para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo. Vamos pregar o Evangelho por aí. Vamos divulgar esse santo Evangelho que é o poder de Deus. Uma palavra que ardeu muito no meu coração esses dias, eu quero pregar nesta manhã. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã que se encontra na carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 1 e o verso de número 16, que está escrito: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Queridos, Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele deu uma ordem para nós nos pregarmos o Evangelho a toda criatura. E esse Evangelho ele alcançou o quadrimestral, norte, sul, leste, oeste, povos, línguas, tribos e nações. Este Evangelho e este apóstolo São Paulo, a qual escreveu essa carta aos Romanos, ele fala com uma ênfase, com alegria, que diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus para a salvação daqueles que crerem. Eu criei, você creu, você que ainda não é, você crê nessa palavra e você será salvo pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. E o que me lembra esse versículo das Santas Sagradas Escrituras, quando o Mestre Jesus Cristo, Mateus, escreve lá no livro em que leva seu nome, capítulo 16, versículo de número 13, quando Jesus Cristo, lá nas partes de Cesareia em Filipos, ele reúne os seus 12 discípulos. E Jesus ele lança-lhes uma pergunta. Jesus diz: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E Jesus ele aguarda a resposta e começa a olhar para cada um dos seus discípulos. E ele diz: mestre, uns dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Alguns dizem, mestre, que tu és Jeremias. Ou alguns dos profetas. Eu imagino Jesus olhando para os seus amigos, seus discípulos, e diz: e vocês? O que dizem ser o Filho do Homem? E Pedro, tomando a palavra, que Pedro sempre foi o mais afoito, mais adiantado, como dizem, o mais agitado, e Pedro diz: mestre, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, quem te revelou não foi a carne e nem o sangue, mas sim o meu Pai que está no céu. E a partir desse momento, Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Foi naquele momento que Jesus fala da igreja. E a igreja ela foi inaugurada lá no dia de Pentecoste. No dia de Pentecoste, Jesus inaugura a sua igreja. Jesus fala da igreja. Jesus edifica a igreja na cruz do Calvário. E a igreja agora vem ser inaugurada agora lá no dia de Pentecostes. Quando os 11 discípulos, ele recebe a porção dobrada do Espírito Santo para anunciar o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Porque Jesus diz: eis que vos dou poder para pisar todas as serpentes e escorpiões.
todo o poder no céu e na terra é me dado. Queridos, Pedro começa a pregar o evangelho de Cristo. Pedro, conhecido por muitos teólogos e biblicistas como o presidente da igreja primitiva. Pedro, aquele que, quando estava cheio do Espírito Santo, ele prega esta palavra santa, começando pelas Escrituras, desde os tempos de Moisés. E cerca de quase 3.000 almas se convertem. Ele faz um outro discurso e cerca de quase 5.000 pessoas acreditam no poder desse evangelho e são salvas pelo poder da palavra. E por isso incomodou aqueles a qual já tinha perseguido a Jesus Cristo, aqueles a qual mataram Jesus Cristo. E agora aparece um diácono cheio de poder, cheio de fogo. O nome desse diácono é Estevão. E Estevão, ele prega a palavra com muita alegria, com muita ênfase, com muita sabedoria, recebendo dos altos céus. E ele começa a incomodar aqueles a qual, porque ele começa a pregar a respeito daqueles que mataram o Salvador Jesus Cristo como homem. Aleluia! Isso incomoda eles. Eles pegam Estevão, levam Estevão para a praça, fora da cidade, rasgam suas vestes no sinal de humilhação. E eles levam em praça pública para mostrar, para que seja de exemplo para os demais cristãos. E ali o diabo, ele faz com que ele quer fazer com que a igreja se cale, com que a igreja se acabe. Mas foi uma promessa de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que as portas do inferno não prevaleceria, nem prevalecerão, nunca prevalecerá contra a igreja de Jesus Cristo. E estava ali o certo Saulo, que consentiu na morte de Estevão. E ali acontece que eles matam Estevão apedrejado. Estevão morte, Estevão vê os céus abertos. Ele vê o Filho do Homem assentado à direita de Deus. Ele vê os céus abertos. E Deus ali recebe o espírito de Estevão. Você pensa que parou por aí? O primeiro mártir da igreja depois de Jesus Cristo veio a ser agora Tiago, irmão de João. 1 ano depois da morte de Jesus Cristo, eles matam Estevão. 10 anos agora depois da morte de Estevão, eles matam Tiago. Tiago é morto à espada. Eles queriam calar esses homens. Eles queriam calar para que a igreja se calasse e se dissipasse. Mas eu digo com muita garantia e alegria, eu também não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ainda que queira me calar, ainda que queira nos colocar em cadeias e grilhões, mas as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja, o organismo vivo de Jesus Cristo. Eles mataram agora Tiago, prometem matar a Pedro, prende Pedro. Pedro está lá preso no meio de 4 quaternos de soldados, colocaram algemas em Pedro, prometeram que Pedro ia morrer no outro dia. Veja só, fazia apenas alguns anos em que falaram que ele não ia morrer quando João se encosta na cabeça de Jesus e de Jesus o que será deste. E Jesus diz, convenha que ele fique até o fim. E ele recebeu a promessa que ele não morreria, porque o diabo pediu para se andar com a vida de Pedro e Deus, e Jesus não permitiu. E Jesus disse para Pedro, olha Pedro, tu vai ficar mais velho. Mas antes que tu ficar mais velho, vai passar por algumas coisas. Pedro tinha a promessa de Jesus Cristo no coração. Você imagina uma pessoa que está para morrer no outro dia, vai dormir tranquilo. Ele estava preso em 4 quaternos de soldado. E de repente chega um anjo, acorda Pedro. Pedro pensando que é uma visão, uma igreja orando por Pedro. Pedro, quando vai saindo ali da prisão, pensando que é uma visão, quando ele está no portão principal, a porta se abre por si só. E o anjo desaparece e o nosso presidente da igreja primitiva está liberto, foi livre da morte. Mas por um momento. E as mortes continuam, eu fiz algumas anotações. Mataram Filipe.
Filipe foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado no ano 54 depois de Jesus Cristo. Depois de Jesus Cristo, no ano 54, mataram também nesse mesmo período, nos anos 60 depois de Cristo, mataram Mateus. Mateus, a quem Jesus escolheu, que ele era colhedor de impostos. Mataram Mateus também. Eles queriam acabar com a igreja e foram matando os apóstolos um por um. Mataram Mateus, mataram Tiago Menor aos 99 anos. Eles foram matando uns por uns. Chegaram a espancar e apedrejar também os judeus. Matias, que foi escolhido para preencher a lacuna deixada por Judas, sofreu também apedrejamento em Jerusalém e também foi decapitado. Eu observo que André, o irmão de Pedro, pregou o evangelho em muitas nações na Ásia. Ao chegar, porém, foi preso e foi crucificado. Queriam calar a igreja. O inimigo, ele tem raiva da igreja. O diabo sabe que está chegando o seu fim. E o que ele puder causar escândalo, o que ele puder fazer para fechar as igrejas, para calar o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho que é poder de Deus, esse evangelho que salva o mais vil pecador, esse evangelho que cura, que pega um traficante e faz ser um bom cidadão do céu, que pega uma prostituta e faz ser uma boa mulher dona de casa, que pega aquele jogado na sarjeta e transforma a sua vida e dá-lhe um novo nome e faz ser um cidadão do céu. Esse evangelho que transforma, esse evangelho que cura, esse evangelho que batiza, esse evangelho de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo São Paulo, ele prega com muita ênfase, com muita alegria, dizendo: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Esse apóstolo São Paulo, ele esteve no terceiro céu. E ele viu coisas maravilhosíssimas no terceiro céu. E quando ele retorna, ele prega o evangelho com ênfase, com alegria. Foi o único apóstolo que pregou em muitas cidades, muitos países da Ásia. Ele pregou o evangelho com alegria, porque ele sabia o que viu lá, porque nada se compara a esta terra para chegar lá. E ele pregava com alegria, com ênfase, o apóstolo São Paulo. Ele foi o único que escreveu quase todo o Novo Testamento, cerca de 23 livros. O apóstolo São Paulo escreve. A ênfase era tanta, a alegria era tanta de anunciar o evangelho, porque o que ele viu lá não se compara com nada aqui nessa terra. E ele sentia a chama. E ele escreve: porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus. Porque esse evangelho é o evangelho da promessa. Esse evangelho é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Porque esse evangelho é o evangelho da vossa salvação. Porque esse evangelho é o evangelho da glória de Deus. O evangelho de Jesus Cristo. Este apóstolo São Paulo, ele escreve cartas, ele pastoreia por cartas, ele prega, ele anuncia, ele expulsa demônio, ele cura os enfermos, como foi dito aqui em alguns vídeos. Ele faz milagres pelo nome de Jesus Cristo. O tempo vai passando. E agora pegam esse apóstolo e diz: agora tu vais morrer. E esse apóstolo, o apóstolo das doutrinas de Deus, o doutrinador da igreja de Jesus Cristo, ele agora é levado para ser decapitado. Mas quando ele está para ser decapitado, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. E desde agora a coroa de justiça está para ser dada a mim, não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Este é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho das insondáveis riquezas, das inescrutáveis riquezas de Cristo. Me lembro de um bispo de Ermina, um homem, um ancião de 86 anos, o bispo de Ermina, Policarpo. Policarpo era um dos que pregava o evangelho no ano 164 depois de Jesus Cristo, depois da morte de Jesus, depois do nome de Jesus, porque quando Jesus morreu e ressuscitou,
A história mudou. Ficou antes de Jesus e depois de Jesus Cristo. Agora esse bispo de Policarpo, esse bispo de Hermínia, Policarpo, aos 86 anos, era um homem honrado na cidade por pregar o evangelho, porque o apóstolo São João, ele foi pastor da igreja da Ásia, de Filadélfia e de Esmina. E agora o bispo de Hermínia, Policarpo, recebe uma notificação pessoal dos soldados, dizendo: Policarpo, negue Jesus. Policarpo, agora você vai ter que renunciar o nome de Jesus. Policarpo, se você blasfemar no nome de Jesus, a guarda vai deixar você liberto. Policarpo diz: eu não posso negar a Cristo Jesus. E no caminho em que eles vão, eles pegam Policarpo e levam Policarpo. Coloca Policarpo, eles fazem uma fogueira e ali coloca uma estaca no meio da fogueira. E diz: Policarpo, você ainda tem chances para negar a Cristo Jesus. Policarpo, ele não resiste à prisão. Ele diz: não precisa me amarrar, eu vou espontaneamente para a fogueira. E quando Policarpo, ele vai subindo na fogueira, um daqueles algozes que o admiravam, teve algum deles que até se converteram a Cristo Jesus no caminho em que prenderam Policarpo até chegar ao lugar em que Policarpo ia ser queimado em praça pública para dar exemplo aos outros cristãos. Policarpo diz: olha, 86 anos eu tenho servido a esse Jesus. Ele nunca me fez mal. Por que agora eu vou negá-lo? Eu vou blasfemá-lo? Por que agora, depois de tantos esses anos, eu vou negar a Jesus Cristo? Esse escrito nos dá uma ênfase na alma, nos faz servir a Cristo com alegria, porque o Evangelho de Jesus Cristo, de fato, é o poder de Deus para a igreja, para a humanidade, para todos quantos crerem. Acende ali a fogueira, e Policarpo está ali na estaca em pé, e a fogueira começa a pegar fogo. A história diz que o fogo começou a rodear Policarpo, mas não queimou a pele, a carne e os ossos de Policarpo. E aqueles algozes que estavam ali vendo que o fogo não ardia em Policarpo, ele mata Policarpo à espada. A história diz que o sangue que jorrava de Policarpo, ele queimou ali, apagou o fogo. Aleluia! 86 anos eu servi e nunca me fez mal. Jesus é amor, Jesus é paz. Jesus, ele garantiu a nossa vida eterna. Jesus, ele nos garantiu na vida eterna nos céus, porque nós seremos como os anjos, voaremos, veremos Deus assim como ele é, veremos Deus assim como ele é. Foi promessa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitos depois desse dia, como o imperador Marco Aurélio, um dos mais filósofos renomados, conhecido da literatura, foi também um dos imperadores perigosos, que era contra os cristãos, tinha uma raiva de crente, mas a igreja de Jesus Cristo, ela não vai cair. Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Pegaram os cristãos, levaram ali na arena de Roma, ali no Coliseu de Roma, soltavam os cristãos para que os leões famintos viessem devorar, e eles cantavam hinos, eles adoravam a Cristo, mas não negaram o nome de Jesus Cristo, porque entra na ênfase aquela palavra de Jesus Cristo que diz: se tu me negares diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está no céu. Aleluia! E eu falo com muita alegria, eu também não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é poder de Deus. Queridos, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para a igreja, para os meus amigos, para os meus irmãos. O Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus. Abrace a causa do Evangelho. Estamos no tempo do fim. Querem calar a igreja, fechar as nossas igrejas,
estão perseguindo a nossa igreja de uma forma sutil. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa igreja. Porque o comandante é Jesus. Porque o general é Jesus. Porque o dono da igreja é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ei, se inscreva nesse canal. Aperte lá o sininho. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês. Se inscreva. Que Deus abençoe. Amém? Deus abençoe a todos. Compartilhe.